Gira Negra Gaúcha, segundo episódio, ou gira, deixa, gira, girar. No primeiro episódio a gente girou em torno do tambor supapo, o atabaque rei, referência da cultura negra também para outros territórios negros no estado do Rio Grande do Sul, não só Porto Alegre, mas também Cachoeira do Sul, também a fronteira, Santana do Livramento, Bagé, aí o litoral norte cada vez mais também com a presença do supapo, o supapo já espalhado pelo estado do Rio Grande do Sul. E naquela caminhada, naquela conversa, no episódio 1 do Gira Negra Gaúcha, a ideia era trazer o elemento da política pública como mola propulsora e, consequentemente, impulsionadora do supapo. No episódio de hoje, Richa Serraria novamente, André de Jesus, e a gente vai linkar aí a política pública também através de um fato histórico, sim, histórico, porque a cultura também traz a sua carga de historicidade, que foi ali o surgimento, a emergência, e dá para se dizer também, a afirmação do programa Cultura Viva. Nas primeiras gestões, lá no início do século, o governo Lula e, consequentemente, depois também o governo da companheira Dilma Rousseff. E agora, com a retomada do MINC, com a retomada efetiva da democracia no país, a gente tem também aí como elemento poder repensar um novo Cultura Viva, ao mesmo tempo que traz o acúmulo da caminhada, mas que pauta também e atualiza questões importantes para o nosso tempo. É mais ou menos por aí, André? É isso aí, o momento é de luta, de mobilização para construir ações concretas. E enfrentamento, né? Um momento de enfrentamento via articulação e organização de coletivos da cultura. Quer dizer, o extremismo e o fundamentalismo que vivemos, né? Que vivíamos e que vivemos, né? A gente, depois de 6 anos de luta e sofrimento, estamos agora participando da recriação do Ministério da Cultura. Quer dizer, o Ministério da Cultura, ele é, para uma sociedade, para um país, para um elemento, uma estrutura fundamental, né? Para que a gente possa estruturar uma política pública. Quer dizer, o Ministério da Cultura é uma ferramenta, um instrumento, né, que o Estado brasileiro cria, como é o Ministério da Saúde, que gestiona, articula o Sistema Único de Saúde, né? Quer dizer, o restante, todos os entes que descem, né, o Estado, os municípios, eles respeitam uma mesma ideia, uma ordem, uma ideia legal para construir uma política única no mundo de saúde, acesso livre, acesso irrestrito, acesso, né, gratuito, né, a todas as enfermidades, ou quase todas, que o ser humano, o cidadão, o participe do país possa viver. E acho que o Ministério da Cultura, ele é isso. Oh, gira, deixa, gira, girar. Oh, gira, deixa, gira, girar. E nessa Gira Negra, que é o segundo volume, a gente vai discutir a importância e também, claro, refletir e problematizar os acontecimentos passados, né, do extremismo, do fundamentalismo, né, que aconteceu, que daí desestrutura, persegue, marginaliza, né, cancela, bota fogo, né, fecha, né, destitui espaços de participação social. E nós vamos num espaço que ele é reconhecido mundialmente, né, o nosso grande líder, o Papa Francisco, fala muito desse programa, fala muito dessa iniciativa, fala muito dessa ideia, né? E na América Latina inteira é praticado essa política que se chama a política Cultura Viva, política de cidadania e diversidade cultural, que hoje é uma estrutura no Brasil, uma lei federal, e no Rio Grande do Sul nós temos uma lei estadual. Leandro Arthur Anton, do Ponto de Cultura e Quilombo do Supapo. A abordagem da cultura na sua diversidade e na sua dimensão de cidadania, né? A partir daí, elas precisam realmente ascender a um processo organizativo que tem um grau de autonomia. Essa grande, vamos dizer assim, enquanto proposta de política pública, a provocação é essa, enquanto desafio de organizações, coletivos e tudo mais, é se empoderar disso, saber que o programa foi sensível à sua existência, dessas organizações. Como não houve. Richard, eu te digo porque, como tu circula muito nos espaços, nós estávamos falando de Tavares, a gente tem que ter, o Tavares, o município de Tavares, né, o quilombo de Tavares, a gente tem que cada vez mais construir no Estado brasileiro uma estrutura
de cidadania, uma estrutura de reconhecimento e valoração econômica, distribuição econômica de cidadania cultural. Então hoje nós vamos ir para esse lugar, que é a importância de nós criarmos uma disputa narrativa, não uma disputa entre nós, agentes culturais, produtores culturais, mas uma disputa na sociedade, ganhar a sociedade para algo que para ela foi construído, né? A Política Nacional de Cultura Viva, da Diversidade Cultural, ela é uma política como eu compararia, os pontos de cultura eu compararia, depois nós vamos continuar essa reflexão, passo para ti, eu compararia, e a nossa grande demanda, a nossa grande proposta é que os pontos de cultura se tornem o que é hoje uma unidade de saúde no Brasil. Hoje um ponto de cultura vai com um rumo de uma unidade de saúde. Eu concluo te passando essa bola, pensando que esse ponto de cultura vai possibilitar todas as condições para aquele município, como Tavares, que dali daquele ponto de cultura irradie e reconheça todas as manifestações ali naquela cidade que são feitas e praticadas, que só aquelas pessoas reconhecem e conhecem de fato, né? As coisas da miúce, né? Lá da fazenda, né? Ou do quilombo, ou da comunidade indígena, ou mesmo ali no litoral, no lado do rio, que aquelas pessoas reconhecem. Essa política, como é a Política Nacional de Saúde, ela vai tratar, né? Ela vai tratar a especificidade daquela região, né? Ela vai tratar a especificidade. Aquele líder ali, aquela agente de saúde, ele reconhece a especificidade daquela região, né? Isso nós reconhecemos, e o ponto de cultura é isso. Girar, a gente está girando por aí afora, a gente tem aí a nossa assinatura que está rolando de fundo, né? Uma mix em cima do Os Cinco Ans, mas a gente vai ter também a trilha sonora, que é uma das características da coluna Gira Negra Gaúcha, a gente sempre proporcionando aí o protagonismo, os holofotes para a produção local. E também nessa discussão aí da política pública, né? Acho que é importante também a gente ressaltar aquele primeiro momento lá nos primórdios do século XXI, também um momento de afirmação dos pontos de cultura e da política cultura viva, e que ela estava ali naquela época também interligada com o processo de reconhecimento fundiário de inúmeras comunidades quilombolas, especificamente ali em Tavares, a comunidade de Vovô Virgilino, no distrito da Capororocas, passava por esse processo também de reconhecimento, né, de efetivos donos daquelas terras, assim como outras comunidades espalhadas especificamente pelo litoral norte do Rio Grande do Sul, que aqui nesse momento pego como foco em função de ser esse o território também das congadas no Rio Grande do Sul, Maçambique de Osório, a comunidade do Morro Alto, toda a questão ligada também ali à regularização fundiária, onde o Maçambique e o Quicumbi são também efetivamente cultura viva, para além desse cultura viva em letras maiúsculas, o nome de um programa, eles são também cultura viva na acepção de que estão ali, né, um substantivo e um adjetivo, dando conta dessa riqueza, dessa especificidade, dessa originalidade e desse exercício de cidadania. Uma manifestação ancestral de cunho afro-católico, no caso ali do Quicumbi de Tavares, e ao mesmo tempo ligado com esse processo de reconhecimento fundiário através do INCRA e através do reconhecimento então daquelas comunidades como comunidades quilombolas. A analogia que o André traz aqui também, né, no sentido de pensar o SUS, o Sistema Único de Saúde brasileiro, um exemplo mundial, né? Basta a gente pensar aí o que aconteceu recentemente com a pandemia em nível global, especificamente em países onde a saúde é privatizada, por exemplo, os Estados Unidos, e pensar aí o modo como o SUS efetivamente segurou a onda, mesmo com um governo negacionista, como tivemos. Estamos falando, na verdade, dessa importância da política pública que reconhece essas manifestações populares, negras, originárias, periféricas, dá pra gente dizer assim, e dentro desse contexto cresce de tamanho e de amplitude e de envergadura essa retomada do MINC. E aprofundar, inclusive radicalizar a democracia e o Estado, democratizar o Estado,
essas organizações têm que assumir esse protagonismo. O reconhecimento está dado pelo programa. Ponto. Que a cultura viva, como o próprio nome diz, né? Ela é o que está vivo na sociedade, né? E os tempos de cada um dessas organizações, desses segmentos, diz respeito à trajetória de cada um. E não há uma hierarquia, né? Há um trabalho, há uma base que sustenta e legitima essas organizações ou esses coletivos. E não uma hierarquia. Não por tu ter 50 anos de existência, que o teu valor é superior a uma organização que tem 5 ou 6 anos, ou 10 anos. Agora, ser ponto de cultura no que é o espírito do próprio programa é anterior à existência do programa. Essa é a outra coisa importante. O desafio é que ela coloca toda essa diversidade e que tem em comum o exercício da cidadania a partir da cultura. Cidadania no âmbito cultural, né? A gente até pensa também, obviamente, essa dimensão política, e essa dimensão política ela extrapola a dimensão partidária, né? Política enquanto ética, política enquanto cidadania, política enquanto historicidade, né? Quem eu sou, de onde vim e o que estou fazendo aqui, né, para atuar, né, nesse atual momento histórico. E, obviamente, nisso, a relação do cidadão, na verdade, é um reconhecimento desses fazeres populares, desses griots, desses mestres e dessas mestras. Girafa, girafa, essa girafa da cerquinha tá maluca. Ainda não é hora do batente, ela fica impertinente, acordando toda a gente. Girafa, 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 e só termina quando o sol raia. Que fazem, de forma descentralizada, em diferentes partes do Brasil, a riqueza cultural e que é uma das marcas, sem dúvida alguma, identitárias do nosso país. Mulher que sonha, mulher que luta, mulher que vive sempre na busca de uma vida justa. Mulher que sonha, mulher que luta, mulher que vive sempre na busca de uma vida justa. Guerreira. Legal, muito legal, Richard. E um link disto, já que tu trazes a questão da política, é a construção, né? Primeiro, a destituição do Ministério da Cultura, né? Onde a extrema-direita, o fundamentalismo, né? Destitui o Ministério da Cultura, acaba com o Ministério da Cultura, que nós sublinhamos no bloco passado a importância desses mecanismos estruturantes, uma política pública, um reconhecimento, um fazer, uma estrutura que reconhece quilombos, povos indígenas. Ele não se faz pelo próprio ser, ele tem que ter estruturas, o Estado brasileiro tem que oferecer estrutura, né? E a extrema-direita brasileira, né? O fundamentalismo brasileiro, para não colocar aqui num contexto político, ele vai acabando, ele vai minando o Estado, ele vai inclusive destituindo o Sistema Único de Saúde. Suspira forte, meu coração. Suspira forte, meu coração, sustenta a luta. Que é a política que estão falando. Quer dizer, a extrema-direita, ela diz que o Sistema Único de Saúde, inclusive a extrema-direita, ela defende a privatização da saúde, né? Sim. São os planos de saúde. Eles representam os planos de saúde. Sempre foi assim antes da pandemia, né? Antes da pandemia existia um levante, né, nos municípios, além do governo federal, que se constituiu num estado
de extrema-direita fundamentalista. E começaram a se dar conta que não, né? Só os planos de saúde no Brasil hoje não conseguiriam e não vão conseguir nunca dar estrutura de saúde qualificada, como foi que nós enfrentamos na pandemia. Então nós estamos aqui falando da reconstituição, da construção do MINC, que é um dever de todos nós, né? Que é o Ministério, o Estado é do povo brasileiro, né? É do cidadão brasileiro, de Tavares, de Porto Alegre, de Bagé. É nós que construímos o Estado, não é o Estado que construiu o cidadão, é o inverso. Então nós reconstituímos e vamos reestruturar a política Cultura Viva. E claro, vamos pegar um link aqui para te colocar, para te chamar também um pouco para essa conversa, que nós conquistamos como cidadãos brasileiros 2 estruturas fundamentais para nunca antes no Brasil, na história do Brasil, se ter condições estruturantes para se construir, para se criar, vou dizer até essa palavra artística, uma política pública brasileira. Que primeiro é a lei Aldir Blanc, né, que ela constrói na pandemia e dá estrutura mínima, né, podia ser máxima, mas no estado que a pandemia se apresentou, num governo de extrema-direita, que amassou a população pobre, que não construiu uma política de vacina, né, que destituiu o Estado brasileiro para interesses particulares, a gente construiu, quanto artistas e como cidadãos, aí nós temos aí inclusive a foto do mestre Zé dos Rios, um grande mestre griot, um fazedor, em memória, essa coluna é desse fazedor, mestre dos Rios, e eu te chamo o Richard para conversa, para dizer da Paulo Gustavo e da Aldir Blanc, agora, atual, Paulo Gustavo agora, né, que vai injetar na sociedade brasileira uma lei ainda emergencial, Paulo Gustavo, e após ela, agora logo, a gente vai estar falando muito da Aldir Blanc, que é uma política estruturante, pública, para todos e todes, para todos os municípios, de um desejo, uma luta nossa, que era o projeto que tu falou também sobre os mestres, onde eles estão, que é um projeto de descentralização dos recursos da política pública, que é fundo a fundo, que é o Sistema Nacional de Cultura. Vamos entrar agora um pouco nisso. Vamos começar falando um pouco da importância da nossa organização contra o movimento cultural, né, Richard, que constitui a Aldir Blanc, pandemia, constitui a Paulo Gustavo, que também é uma lei emergencial agora, vamos estar executando ela, e deixa para o povo brasileiro Aldir Blanc, uma política estruturante de pouco mais de bilhões de reais depositado na economia brasileira. Então são 2 conquistas do povo brasileiro que tem muita importância de um projeto progressista, né? Um projeto visionário de cultura, ver a cultura não como um elemento meramente mercadológico ou alienador ou de catequização de setores da sociedade mais marginalizados, né? Ou com a música, ou com a tecnologia, ou com a internet, mas cria uma estrutura para todos, porque esses recursos, né, Richard, eles vão direto para os municípios, para o estado e, consequentemente, para a população. O André mencionou aí, né, o grande mestre Zé do Rio, e aí também fazendo menção, né, a coluna Gira Negra Gaúcha, ela está lá no Brasil de Fato, rs.com.br, pessoal aí na internet consegue ter acesso também, e esse é o veículo, né, sonoro, o podcast referente ao 2º episódio da Gira Negra Gaúcha. A importância então da política pública nacional de cultura, no sentido de conscientização e, sobretudo, na democratização do acesso, qual seja, ao aparato cultural, ao aparato educacional, à informação de um modo ampliado, né? Então, por isso também que um governo retrógrado e fascista, como o que a gente teve aí nos últimos 6 anos, né? Na combinação de 6 anos de um hiato, de um governo democrático, instituído democraticamente, que é destituído de maneira escusa, e que a retomada agora também é uma retomada institucional de fortalecimento, junho de 2023. Mas a gente tem, sim, visões de política. Nós temos o Estado do Rio Grande do Sul, que é um governo liberal, né? Com uma verniz
de neopopular, popular, que seja um nome que mais tu pode me definir o que se parenta ser, né, a representação do governo do Estado. E a problemática que é que isso pode ficar confuso para um cidadão comum. Qual é a política que o governo do Estado do Rio Grande do Sul faz com a cultura? Pode ficar. Eu queria até te colocar esse tema. Mas eu acho que isso é papo para uma outra conversa. Quem sabe, o que tu acha? Eu acho que cabe aí eu vou fazer o pedido aqui junto com o André, né? Já para tirar uma ficha, né? Já para quem sabe no próximo episódio a gente abordar isso em detalhes. Muito legal, exatamente. Acho que vamos deixar essa coluna para uma terceira edição, mas deixar muito escurecido esse debate. Existe sim visões muito antagônicas que possam em algum momento no olhar geral pareceres iguais ou intencionalmente iguais, e não são. Então a ideia do ilusionismo, né, e acho que tu traz um tema que é o marketing, vários temas aqui, sim, né? O marketing político, eu acho que nós temos aí uma visão, uma possibilidade de um grande debate ou de uma reflexão maior. Mas o que está acontecendo no Rio Grande do Sul não é um caso menor. Acho que o Rio Grande do Sul é um fenômeno de pesquisa, um fenômeno de análise muito importante, porque o Estado do Rio Grande do Sul e a Secretaria de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul pegou, de certa forma, pegou uma condição de dificuldade em pandemia, mas ao mesmo tempo pegou também a bonança, né, das políticas públicas que, por muito, e a gente tem aqui a visão concreta, já deu referências de pessoas lá no Congresso como a Benedita da Silva, para dar outro exemplo também de uma guerreira no Congresso, de muito, o Congresso Nacional virou o Ministério da Cultura nesses últimos anos, defendendo uma política e construindo de fato uma lei, que no caso agora é a Lei Paulo Gustavo, que vai estar sendo executada. O Rio Grande do Sul vai estar recebendo um grande montante de recursos. E a pergunta é que fica: qual é a política de cidadania? Qual é a política de reconhecimento? Qual é a política de valor às comunidades tradicionais e às comunidades indígenas que a Secretaria de Estado da Cultura faz? Com a sua própria proposta, sua própria política, né? A gente leu as propostas dos candidatos nas eleições passadas, mas eu digo, além do recebimento dos recursos da descentralização, que hoje é uma política de Estado, né, pelo presidente Lula, né, que prioriza a cultura como um parâmetro, um pilar da sua política de cidadania, o presidente Lula, mas além disso, que é a descentralização do recurso, acho que falta a raiz dessa política no Estado. Tem muito recheio, tem muita publicidade, tem muita visão e narrativa, né? Mas de fato a proposta qual é ainda não é entendida. Essa última que foi a destinação de todo o recurso do FAC, que é um fundo que sempre foi sempre quando ele tinha no governo antes do Tarso tinha R$200 mil. Quando o Tarso, o governador, assumiu, ele largou com 40 milhões esse fundo, que era de 200 mil no governo anterior, que também era um governo à direita, né, liberal à direita, esse governo anterior ao do Tarso, né? E hoje ele é um fundo que tem um fundo, né, não estou falando ali. E hoje o Estado do Rio Grande do Sul destina esse fundo, que em tese, conceitualmente, é um fundo para artistas, ou para a cadeia produtiva da cultura, que seja, para prefeitos administrar. Vamos deixar essa pergunta para ver se isso, por parte da população, por parte dos nossos ouvintes, dos nossos acompanhantes, do nosso podcast Gira Negra Gaúcha, se isso seria um conceito adequado em outros tempos. Conceito. Não sei se a prática pode vir, porque a gente não sabe ainda, porque ela foi uma experiência. O momento, portanto, é de luta e mobilização para construir ações concretas de enfrentamento via articulação e organização coletiva na cultura. Enfrentamento, no caso, ao extremismo e fundamentalismo em suas diferentes esferas: religiosa, ambiental, direitos humanos, saúde, educação, comunicação e arte, dentre outras áreas vitais ao desenvolvimento do Brasil contemporâneo. Gira Negra Gaúcha, a gente segue girando, né, e comentando
também aí que a gente está numa articulação aí também com a comunicação livre e democrática, que também é um modo de atuação e que é uma dessas esferas aqui que a gente disse, né, que é um dos espaços de mobilização, a comunicação livre. E aí, nesse sentido, a gente está também articulado com a Rádio Ipanema Comunitária de Porto Alegre, a Rádio do Canela também, né, no município de Canela, na Serra Gaúcha, assim como a Rádio Com de Pelotas. E quem mais que está conosco nessa movida, André? Estamos mobilizando ali no bairro Pinheiro, a Rádio Negritude Web. Também está com a gente nessa caminhada, nessa gira aí. É isso aí. Então, são várias frentes. A comunicação livre, a atuação nos pontos de cultura, a relação das bases, a relação do controle social também. Importante também esse trabalho de nós cidadãos estarmos em contato real e efetivo, esse engajamento nessa discussão da retomada do MINC, a retomada do Cultura Viva. Muito legal, vamos chegando ao final aí da nossa gira negra gaúcha, né? Deixando essa pergunta, né? Será que toda política pública ela é igual? Será que todo o marketing político ele é igual? Ou será que todo governo que diz investir em política investe efetivamente? Né? O quanto disso é marketing, o quanto disso é ação real? Como é que a gente pode medir isso? Enfim, mantenha contato conosco, né? Estamos aí no Brasil de Fato. Africanidade, Restinga Falante. Também, também pelas páginas do Quilombo de Supapo, também encontra a gente, consegue falar com a gente e construir essa ideia. E a ideia efetivamente é que as pessoas possam também interagir conosco aí e apontar também formas de enfrentamento ao neoliberalismo global, que procura achatar tudo sob essa égide da economia no ano de 2023. Gira Negra Gaúcha ou gira, deixa a gira girar. E a nossa mãe é Iaçã. Oh, gira, deixa gira, girar.